Boa noite. Dando continuidade à nossa saga de vídeos a respeito da mãe das prostituições, hoje iremos falar de sua fundação. Isso mesmo, do início de todo o paganismo cristão. E para dar início a este vídeo, começarei com uma citação de um livro chamado Grande Conflito, escrito pela Ellen White. Claro, eu não sou adventista, porém, ela era uma grande estudiosa. E o que ela escreveu nesse livro são coisas gloriosas. Abre aspas. Satanás, portanto, formulou seus planos para guerrear com mais êxito contra o governo de Deus, hasteando sua bandeira na igreja cristã. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, falhariam. Então sua força, poder e firmeza, e eles cairiam como presa fácil. O grande adversário se esforçou então por obter pelo artifício aquilo que não conseguiu alcançar pela força. Cessou a perseguição e em seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e a honra mundana. Levavam-se idólatras a receber parte da fé cristã, enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Sob a capa do pretenso cristianismo, Satanás se estava insinuando na igreja a fim de corromper-lhes a fé e desviar-lhes a mente da palavra da verdade. A maioria dos cristãos finalmente consentiu em abaixar a norma, formando-se uma união entre o cristianismo e o paganismo, posto que os adoradores de ídolos professassem estar convertidos e unidos à igreja. Apegavam-se ainda à idolatria, mudando apenas os objetos de culto pelas imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos. O fermento vil da idolatria, assim trazido para a igreja, continuou a obra funesta. Doutrinas errôneas, ritos supersticiosos e cerimônias idólatras foram incorporados à fé e culto, unindo-se os seguidores de Cristo aos idólatras. A religião cristã se tornou corrupta e a igreja perdeu sua pureza e poder. Fecha aspas. Agora, um pouco mais pra frente, ela vai explicar como isso aconteceu. Abre aspas. Pouco a pouco, a princípio furtiva e silenciosamente, e depois mais às claras, à medida em que crescia em força e conquistava o domínio da mente das pessoas. O ministério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo tiveram ingresso na igreja cristã, cessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis. Pôs ela de lado a humildade e simplicidade de Cristo e seus apóstolos, em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. A conversão nominal de Constantino na primeira parte do século IV causou grande regozijo, e o mundo, sob o manto de justiça aparente, introduziu-se na igreja. Progredia rapidamente a obra de corrupção. O paganismo, conquanto parecesse suplantado, tornou-se o vencedor. Seu espírito dominava a igreja. Suas doutrinas, cerimônias e superstições incorporaram a fé e culto dos professos seguidores de Cristo. Veja que a autora, a brilhantíssima Ellen White, diz que a igreja como um todo se corrompeu. Perdeu a fé, virou pagã, adora imagens, ídolos, deuses, entre outras coisas. E daí, não é mesmo, que em Mateus 16:18, Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E daí que em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. E daí que em Efésios 3, 10 e 11, diz que seria pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus seria conhecida, e que isso era propósito de Cristo. Esses textos a gente ignora, não é mesmo? Só temos um problema que ninguém considerou ainda. O problema é, Constantino se converteu para o cristianismo no ano de
313 depois de Cristo. Aí você me pergunta: mas Luke, por que isso seria um problema? o problema é que teremos que começar do zero. Voltar do zero mesmo. Quase que pro judaísmo. Não, melhor. Teremos que voltar pro judaísmo. Como é que é, meu irmão? Como é que é? Como é que é? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Agora eu vou explicar o porquê. Em Niceia 325 foi debatido a respeito da natureza divina de Jesus Cristo. E em Constantinopla 381 a respeito da Trindade em si. Ou seja, duas verdades cristãs foram posteriores à conversão de Constantino e à corrupção da igreja. Mas isso está na Bíblia. É o que você deve estar pensando. Porém, você não deixou eu terminar de explicar, porque tem uma coisa pior que isso. Foi em um sínodo realizado em 382, sob a autoridade do Papa Damaso I, que foi definido o cânon bíblico. Isto é, foi em 382, sob a autoridade de um Papa, que os livros que compõem a sua Bíblia atualmente foram escolhidos para entrar no cânon. E isso foi só 69 anos depois da conversão de Constantino. E agora? Quem que garante que a Bíblia está certa? Quem garante isso? Você pode dizer que Deus preservou sua palavra. Porém, ele não preservou nem sua igreja. Se ele não foi capaz de preservar a sua igreja, que é sua noiva imaculada, da influência do paganismo, quanto mais as escrituras. Portanto, a conclusão lógica é jogar tudo fora. Todos os 2000 anos de cristianismo e virar judeu e esperar a vinda do Messias.